Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre números racionais. Vamos trabalhar um pouquinho sobre porcentagem. Bom, nós já vimos nas últimas aulas que os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que um inteiro. Os números racionais negativos sempre apresentam o sinal de menos na frente, enquanto que os positivos podem ou não apresentar o sinal de mais. Os números racionais eles podem ser representados na forma fracionária ou decimal. Lembrando que a porcentagem é uma forma de representação fracionária. Na forma decimal, o número é escrito com uma vírgula que serve para separar a parte inteira, que está à esquerda da vírgula, da parte decimal, que fica à direita da vírgula. Na forma fracionária, o número é representado por um traço, onde separa dois números ali. O número de cima representa o numerador, que indica quantas partes serão consideradas, e o número de baixo representa o denominador, que é quantas partes o inteiro será dividido. Nessa aula, nós vamos revisar o conceito de porcentagem e expandir o conceito de porcentagem para razões entre dois valores. Bom, retomando o que é porcentagem então. O símbolo que nós utilizamos para porcentagem é o porcento, que é aquele símbolo ali representado por uma barra com duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Porcentagem é outra forma de representar uma fração, neste caso uma fração com denominador 100, daí isso é chamado por cento. Mas diferente de uma fração comum, em porcentagem, o numerador pode ser um número decimal. Isso significa que podemos representar uma porcentagem por 2,5%, tá? O que em frações nós não poderíamos fazer. Bom, como uma porcentagem também é uma fração, nós podemos representá-la por um número decimal. Assim nós temos que 50%, que é 50 sobre 100, é 0,50, 40% é 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,40, 35% é 35 sobre 100, que é 0,35, 29% é 29 sobre 100, que é 0,29, 4% é 4 sobre 100, que é 0,04, percebam que sempre tem dois números aqui, quando nós temos um número inteiro aqui em cima, sempre tem dois números depois da vírgula. E aqui no último caso, 2,7%, então ficaria 2,7 sobre 100, tá? Lembrando que na forma de fração isso daqui não pode ser feito. Isso daqui representa então 0,027. Tá? Percebam que o 2 ele está aqui ocupando a segunda casa e o 7 ocupa a terceira casa decimal. Que no caso representaria os milésimos. Bom, hoje nós vamos ver como é que nós podemos representar uma razão como uma porcentagem. Tá? Então nós podemos utilizar a porcentagem para representar razão entre dois números. Isso é, uma relação de equivalência entre o número maior e o menor ou vice-versa. Tá? Esse tipo de relação nos ajuda a perceber quantos por cento houve de aumento ou redução em relação ao valor original. Então vamos para o exemplo. O salário de João era de R$ 1.800. Agora ele recebe R$ 2.250. Qual foi o aumento percentual do salário de João? Bom, para esse tipo de problema, nós devemos dividir o valor posterior pelo valor anterior. Isso é, o valor que ele tinha no final pelo valor que ele tinha no início. Então, eu vou pegar os 2.250 e dividir por 1.800. Então, 2.250 dividido por 1.800 dá 1,25. Vocês podem fazer o cálculo aí depois se precisarem. Então, deu 1,25. Isso quer dizer o quê? Bom, eu vou tirar 1 desse valor, tá? Por que eu vou tirar esse 1? Por que eu tenho que diminuir 1 do valor obtido? Porque esse 1 equivale ao valor original. Então eu quero tirar o valor original, quero ver só quanto foi o aumento. Tá? Então no caso, quando eu tiro esse 1, eu fico com 0,25. Então o aumento foi de 0,25 ou, agora transformando para porcentagem, eu multiplico por 100%, então 0,25 vezes 100% é 25% de aumento. Então ele recebeu um aumento de 25% no seu salário. Tá? Bom, nós também podemos usar essa ideia para relação de redução ou desconto. Tá? Então vamos por exemplo. Um smartphone custava R$ 1.300 a prazo. Comprando à vista, o aparelho saiu por R$ 1.040. Qual foi o desconto percentual na compra à vista? Então o que eu preciso fazer? Bom, nós podemos utilizar a mesma ideia do exemplo anterior, tá? Fazendo todo aquele processo de primeiro divide o valor final posterior, né, pelo anterior. No caso, eu vou pegar aqui, nesse caso, dividir 1.040 por 1.300, que vai dar 0,8.
Aí desse 0,8 eu vou diminuir 1. Isso vai dar um número negativo, tá? Então, nesse caso, o percentual vai ser negativo porque foi um desconto. Então, dá menos 0,2, aí eu multiplico por 100% e dá menos 20%. Isso é 20% de desconto, tá? Ou eu posso fazer de outra maneira. A segunda maneira, eu vou calcular o desconto líquido, tá? E depois calcular a porcentagem desse valor. Como é que eu calculo o desconto líquido? Eu pego o valor final, o valor maior, no caso, o valor total dele, e diminuo o valor com desconto. Então, 1.300 menos 1.040, que dá 260. Isso quer dizer que ele teve um desconto de R$260. Então, esses R$260 em relação aos 1.300 equivale a... Bom, eu divido 260 por 1.300, que dá 0,2. E aí eu multiplico por 100, então é 20% de desconto, tá? Então percebam, os dois dão o mesmo valor, só que em um deles eu obtenho valor negativo e no outro eu obtenho valor positivo normal. Isso não interfere em nada no nosso resultado, é apenas uma maneira de interpretar o problema. Ok? Vamos para o nosso resuminho então? Para nós resolvermos problemas que envolvam porcentagem, nós temos que calcular a porcentagem do valor original, dividir por 100 e multiplicar o resultado pelo numerador da porcentagem. Se a porcentagem corresponde a um acréscimo ou um desconto sobre o valor original, nós devemos adicionar ou subtrair o valor correspondente ao valor original. Quando utilizamos valores com números decimais, devemos apenas lembrar das regras das operações com números decimais. E nos problemas de porcentagem, como razão entre dois valores, nós devemos dividir o valor final pelo valor inicial e a seguir calcular a porcentagem entre os valores, certo? Até a próxima aula, pessoal!